Boa noite para você que nos acompanha. Essa é a celebração da Juventude Supere. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos iniciando uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens você já deve ter visto aí nas nossas redes sociais. Ela se chama Saúde Emocional. Saúde emocional, muito legal, muito oportuno para esse tempo. E nós hoje vamos conversar sobre o tema Supere a Vergonha. Mas antes de começar a mensagem, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, eu queria te fazer um convite. O convite é para que você nos siga nas suas redes sociais e compartilhe essa celebração com seus amigos. Nós temos praticamente 3 redes sociais com as quais a gente quer se comunicar com você. Nós temos esse perfil no YouTube da Igreja Batista Supere, onde estão centradas todas as nossas celebrações. Nós temos uma outra rede social, que é o Instagram, @JuventudeSupere, lá é onde nós comunicamos todas as celebrações que irão acontecer. Nós temos ainda um outro portal de comunicação para você que não tem como assistir a mensagem ao vivo, você não tem como assistir por causa do YouTube, mas amanhã você vai trabalhar e você leva o seu celular. Eu quero te convidar a seguir a gente no podcast lá no Spotify. É fácil, é só você abrir o seu Spotify, clicar na lupinha lá e botar Juventude Supere. Lá você vai ter as mensagens em áudio. Amanhã a gente já está upando essa de hoje, você vai poder ouvi-la também, se você quiser reouvir o que a gente vai compartilhar. Então vamos lá, nós vamos falar sobre saúde emocional e hoje especificamente sobre o tema Supere a Vergonha. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é o texto que nós vamos nos basear, que está em Gênesis 2, do versículo de 25 em diante. É isso. Nós vamos falar sobre Gênesis 2. E vai aparecer aí na sua tela já o primeiro versículo, que é Gênesis 2, 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Você pode ler de novo comigo? O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Cara, falar sobre vergonha é muito a minha cara. E falar sobre Gênesis também, sobre a parte da criação, é muito a minha cara. A primeira coisa que eu queria falar e compartilhar com você, para a gente já começar a ilustrar essa mensagem de hoje, é passar para você um vídeo. Mas calma, antes de projetar, eu quero te dar um pano de fundo desse vídeo. Não é muito da nossa cultura, a gente vai passar um vídeo sobre a final de um jogo de futebol americano. E olha só, deixa eu falar para você as informações que você precisa ter antes de assistir esse vídeo. Primeiro, esse vídeo é uma final de campeonato. E aí você vai ver 2 times. Um está vestido de roxo e o outro está vestido de branco. Faltam 10 segundos para acabar a final. O time de roxo está perdendo por 1 pontinho só. 1 pontinho. Faltam 10 segundos para acabar e a bola vai rolar novamente. Vai rolar um ataque. O que você precisa saber? No futebol americano, quando tem uma falta, o tempo não para igual no nosso futebol brasileiro. Quando existe uma falta, o tempo continua correndo. Faltavam 10 segundos para acabar e iria bater a próxima bola, que seria a última jogada do jogo. E aí acontece uma coisa inacreditável. Eu queria que você acompanhasse o vídeo e depois a gente vai voltar. Keenum's going to try to work the ball on the boundary. Keenum steps into it. Pass is caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! Vikings win it! See Marcus Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in, and he just, all he's got to do is make a play. And even if he catches it, you tackle him in bounds, the game is over. And I know. Cara, olha só que incrível. Olha o que aconteceu. Faltavam 10 segundos. O time bateu essa bola. Ele fez o lançamento. E aí, esse jogador que você viu circulado de amarelo aí, ele foi o que chama-se de rookie, ou um estreante. Ele era o estreante do campeonato e ele veio fazendo um excelente campeonato. Ele estava cotado para ser o melhor jogador, para ser contratado por qualquer um dos times que pudesse suceder. O que acontece nesse momento é que
O time de roxo lança a bola e a bola vai no alto em direção ao jogador do time deles, e esse jogador que era o pivô, aquele que era o mais cotado, ele vai pular em cima desse jogador de roxo para que ele não pegue a bola ou para que ele caia, fazendo uma falta, porque como faltavam 10 segundos para acabar a partida, se ele cai, ia passar o tempo e ele não ia conseguir fazer o ponto que ele precisava, mas ele pula e ele erra a conexão, ele não consegue pegar o cara e por uma fração de milésimos de segundo, o garoto consegue pegar a bola e ele vai e faz um touchdown vale 6 pontos, e aí o time que estava perdendo por 1 ponto, passa a ser o vencedor com 5 pontos de diferença. E aí isso ficou conhecido como o milagre. Se você procurar na internet, você vai ver aí o milagre. E realmente aconteceu algo que era muito improvável, mas o que se sucedeu depois dessa partida foi o seguinte: esse jogador de branco, que eu falei para você que ele era um rookie ou um estreante, com a melhor pontuação, que provavelmente ia ser contratado para jogar nas ligas de classe mais elevada, ele passou o resto do tempo, antes da próxima temporada, ouvindo todos os jornais dizer que ele tinha fracassado, que ele era um fraco, que ele perdeu, que o time estava com a partida ganha, era só ele ter segurado aquele jogador, era só ele ter derrubado, e eles já tinham vencido o campeonato, mas porque ele errou, o time perdeu, e perdeu de touchdown, mostrando uma vergonha para aquele time, levando vergonha para aquele jogador, e durante os próximos dias, até que se chegasse o próximo campeonato, ele ouviu que ele tinha fracassado, que ele era uma vergonha para os torcedores daquele time. Diego, o que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? Isso tem tudo a ver porque a próxima temporada chegou, aquele jogador voltou para o campo e agora ele tinha uma decisão. Quem ele ia acreditar que ele era? O melhor da outra temporada, que jogou bem todas as partidas e só cometeu um erro na final, ou ele ia deixar que um erro que ele tinha cometido na última partida, um erro que ele cometeu na última partida, dissesse quem era ele, qual era a identidade dele. Ele voltou para o campo e ele tinha uma responsabilidade agora na nova temporada. Agora, você vai dizer para a gente quem você é. Você é o fracassado que o intervalo entre as partidas disse que você era por causa do seu erro? Ou você vai dizer para a gente que você é o melhor, como você demonstrou no início? Sabe o que acontece comigo e com você? E por que nós ficamos muito paralisados às vezes? Porque nós deixamos que a vergonha de cometer um simples erro, um simples fracasso, dite a regra de como nós vamos viver os próximos dias. Isso é incrivelmente errado, porque a vergonha me diz que existe algo errado comigo. Pense bem, e eu queria que você trouxesse para a sua vida particular agora. Você está me ouvindo em casa e eu quero que você traga à sua memória quantas coisas você deixou de fazer ou você fez de um jeito diferente de como você gostaria de fazer, pelo simples fato de você ter vergonha de fracassar no seu resultado. Quantas vezes você teve que mudar a sua maneira de agir? Quantas vezes você foi levado a tomar decisões erradas, a buscar amor em locais errados, a reconhecer um lugar errado como um cargo que você não deveria acessar por vergonha de você ser desprezado, de você não ser visto com a visão que você tem? Deixa eu te dar um exemplo. E esse exemplo é meu, né? Durante a minha época de escola, enquanto eu estava lá no ensino médio, não sei por qual motivo, mas nos primeiros momentos ali em que eu acessei o ensino médio, eu tive uma certa popularidade entre os meus amigos. Eu fui um cara bem aceito. Eu era chamado para jogar os campeonatos de futebol, apesar de não jogar nada. Eu era chamado para tocar na mostra de ciências, apesar de estar aprendendo. Só que isso me levou a ir para alguns ambientes em que eu não deveria estar. Por quê? Eu tinha medo, porque eu me via como uma pessoa popular entre os meus amigos e eu tinha medo de me posicionar como cristão e eles terem vergonha do que eu estava dizendo, e eles ficarem envergonhados de mim. Então, veja bem, a minha vergonha era demonstrar para eles que eu poderia ser alguém que eles não acreditavam que eu era.
eu tinha um formato na minha cabeça de como eu achava que os meus amigos me viam, e eu não queria ser quem eu de verdade era, com medo de que quando eles descobrissem quem eu era de fato, eles se afastassem de mim e eu perdesse a popularidade que eu tinha. Nós fazemos isso a todo minuto, nós fazemos isso na rede social. Deixa eu te dar um exemplo bem básico do que nós estamos vivendo hoje. Você provavelmente, assim como nós fazemos muitas vezes, provavelmente você hoje deixou de enviar para pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp o link dessa celebração, com medo de mandar e você pensando que ela iria achar que você era chato porque você estava compartilhando o link de igreja, coisa de celebração. Para não ficar só no que eu acho ou no que eu penso, eu quero compartilhar com você que o New York Times fez um artigo, e ele está na internet, é só você botar New York Times sobre vergonha. O New York Times fez um artigo com um estudo e ele nos rotulou como a geração da cultura da vergonha. Existe uma cultura que nos cerca de vergonha. Quer ver uma coisa? Todo dia você acorda, você desperta para o seu dia e na sua mente, em pelo menos uma área da sua vida, e se você for verdadeiro consigo mesmo, você vai concordar com o que eu disse, em alguma área da sua vida, você diz para você mesmo que você não é bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não sou tão legal para acessar aquele ambiente. Eu não sou tão preparado para fazer o que eu estou fazendo. Às vezes, você até já está numa posição. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você já ocupa uma posição profissional, ou você já passou para um vestibular, você já está cursando uma faculdade, mas você entra pela faculdade e quando você senta na sua cadeira para estudar, você diz para si mesmo na sua mente que você não é bom o suficiente para estar naquele lugar. Você olha para o seu lado, vê os seus amigos e você diz assim, eles são muito mais inteligentes que eu, será por que eu estou aqui? Foi sorte. Sabe o que acontece? A vergonha diz para você que existe algo de errado com você. E isso é bem diferente do que nós dizemos sobre culpa, porque culpa é quando você se arrepende ou quando você se sente frustrado por você ter cometido um erro. E aí você se sente culpado. Eu deixei de descer o lixo de casa hoje, então eu me sinto culpado, porque era para eu ter descido o lixo e eu não desci. Isso é culpa, quando você se sente mal por um erro que você cometeu. A vergonha é muito mais sutil e muito mais perigosa, porque a vergonha não simplesmente te revela um erro, a vergonha ela tenta mexer na sua identidade, porque ela faz você tomar decisões. A vergonha diz para você o seguinte, você viu como é que você deixou de fazer aquela tua tarefa? Você não merece estar onde você está. Você viu como é que você tirou uma nota baixa nesse semestre na faculdade? Você não merece o curso que você está cursando. Você viu como a sua amiga do lado no escritório apresentou o trabalho bem melhor que você? Ela merecia a sua vaga, você não merece a vaga que você está. Nós estamos vivendo em 2019 a história da geração de cultura da vergonha. Se você voltar para o texto bíblico que nós lemos, o homem e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. Você vai ver que desde o início a estratégia do diabo era a mesma, ele não mudou. Ele sempre usou a mesma, nós vamos compartilhar 3 princípios sobre isso, mas ele sempre disse a mesma coisa, ele sempre fez do mesmo jeito. E aí eu quero te dizer uma coisa para ilustrar o que nós vamos compartilhar à frente nos 3 princípios. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que você tenha na sua mente muito clara, é a seguinte: o diabo não pode mudar a maneira como Deus enxerga você, mas ele pode mudar a maneira como você enxerga Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bastante atenção. Se você depois quiser desconectar, tudo bem. Preste atenção só no que eu vou te falar agora. O diabo tinha uma posição de acesso ao céu. Ele estava perto de Deus, ele estava numa posição privilegiada. Ele se rebela contra Deus e ele é condenado. Ele sai do céu e vem para a terra. Essa é a história que acontece no Gênesis. Ele é condenado, Deus expulsa ele do céu e ele vem para cá. E agora a realidade dele é, ele foi banido, ele foi condenado, ele não tem mais acesso, ele não é mais considerado de casa, ele não é mais considerado família, porque ele se colocou numa posição de não ser bom o suficiente. Ele quis usurpar um lugar daquele que é a própria bondade. Ele se colocou nessa posição.
Ele foi condenado. O que o diabo está tentando fazer agora com esses pensamentos na sua cabeça é botar na sua cabeça os pensamentos dele. Ele quer fazer você se enxergar como ele se enxerga. Porque ele olha para si e ele vê, eu não tenho mais acesso, então eu não tenho como fazer que Deus não dê acesso a ele, mas eu posso fazer ele se sentir como eu, alguém que não tem acesso. A briga não é o diabo e Deus, cada um com uma espada batalhando com você. A briga é pela sua mentalidade. A briga é pela sua atenção, é pela sua afetividade. O diabo não quer cortar sua cabeça com a espada. Ele quer roubar quem você é. Ele quer roubar a sua identidade. Você tem identidade de filho. Deus te comprou através do sangue de Jesus com preço de sangue, para que você fosse família real. A intenção do diabo é roubar de você essa identidade, porque mesmo que ele não possa usar, ver você não usar, massageia o ego dele. Para você ver, a Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha. Sabe por que eles não tinham vergonha? Porque não fazia diferença para eles estar nu ou vestido, porque Deus os criou daquela forma. Então eles se sentiam completos. Eles sentiam que eles tinham tudo o que precisavam, porque Deus os nutriu de tudo o que eles precisavam. Que é a prova de que o que eu disse para você anteriormente está certo? Eles não tinham vergonha. Quando eles pecam, a primeira coisa que acontece, eles se escondem, porque eles têm vergonha. O que o diabo fez? O diabo conseguiu filtrar na cabeça deles, botar dentro da mentalidade deles, de que o que eles tinham, o que Deus tinha dado, não era o suficiente. Eles estavam nus e não sentiam falta, não tinham vergonha. Quando o diabo leva eles a pecarem, eles tomam a decisão, a primeira sensação que eles têm é de que a forma como eles estão não é boa o suficiente. Sabe de onde é essa origem? Do pai da mentira, de que disse para Deus que não era bom o suficiente o que Deus tinha dado para ele. Ele quis algo que Deus disse que ele não precisava. E isso é o que ele quer fazer com você todo dia. Dizer que você é quem você não é. Dizer que você precisa de algo que você não precisa. Sabe por que a gente sente vergonha? Porque quando nós nos propomos a fazer algo, a produzir algo para o Senhor, quando vem na sua mente a vontade de se conectar e mandar uma mensagem para o seu amigo, dizendo a ele que Deus o ama e que você quer se tornar um parceiro de oração por ele, o diabo logo traz a identidade dele ao pé do seu ouvido como um sussurro suave, dizendo, você não é a pessoa certa para fazer esse movimento. Deixa para o pastor, deixa para a galera da juventude, deixa para o Diego falar na terça-feira. Você não. Ele quer tirar de você o acesso que ele perdeu ao Pai. Só que, dentro disso tudo, existe uma grande diferença entre você e o diabo. O diabo escolheu não fazer parte da família de Deus. Você hoje é livre para escolher fazer acesso, entrar na família de Deus. Você é livre, e não é livre porque você tem simplesmente liberdade. Jesus se sacrificou e foi a preço de sangue que ele comprou. Então, se você se sente acusado, se você se sente envergonhado, se você sente que você não é bom o suficiente, eu estou aqui hoje para te dizer que em nome de Jesus, Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou e com o sangue dele, ele te franqueou acesso a Deus. Você tem tudo aquilo que Deus disse que você tem. Você é quem ele disse que você é e o diabo não pode tirar isso de você. Nós não fomos criados para sentir vergonha. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados para sentir vergonha. E eu quero deixar com você 3 princípios essa noite para que você se sinta equipado para lutar contra a vergonha, contra essa arma do inimigo. E aí, como nós fazemos para não nos deixar contaminar pela cultura da vergonha que está estabelecida hoje em todos os lugares que a gente acessa? Como não nos deixar contaminar? E é o primeiro princípio, pega o papel e a caneta, anota no seu bloco de anotação, anota no papel higiênico, anota na parede da sala, anota na porta da geladeira. O primeiro princípio é, creia na autoridade inabalável da palavra de Deus. Creia na autoridade inabalável da palavra de Deus. E aí, só para abrir um parêntese aqui, a Bíblia é sim a palavra de Deus. A Bíblia é sim a palavra do Pai. Ela não é subjetiva, ela não é um adereço. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém?
Cuidado com as vozes que você tem ouvido na internet. Aleluia. Alguém tem que falar, né? Vamos lá, então. Eu queria compartilhar esse texto com você de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso mesmo que ele disse? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Veja só, como é sempre o intuito dele te enganar. Ele sabia que Deus tinha dito para eles não comerem de uma árvore. E quando ele pergunta à mulher, ele é sorrateiro, ele disse: Deus disse isso mesmo para vocês, que vocês não podiam comer dos frutos do jardim, como se Deus tivesse impedido eles de tudo. Ele sempre quer diminuir a cerca do amor entre Deus e você. Ele sempre quer botar você para o lado de lá da cerca. Ele sempre tenta te enganar. Então ele diz: você não podia comer das frutas? Deus falou isso mesmo. E a mulher diz: podemos comer do fruto das árvores, sim, apenas da do meio. Ele disse que não. A serpente era sagaz. Deus fez tudo declarando. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus comunicada a nós, viva, andando do nosso lado, mostrando para nós como Deus deseja se comunicar conosco. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para o propósito maior de nos resgatar com o seu sangue, mas ele veio também para que, vivendo em proximidade com os seus, demonstrasse o nível de relacionamento que Deus desejava ter com a gente. E aí, o inimigo já começa falando para a mulher coisas que Deus não tinha dito, a distorcer o que Deus tinha dito sobre ela. Ele diz para ela: mas ele disse que você não podia mesmo comer disso? E ela diz: não, ele disse, aí fica, ele disse, ela disse, ele disse. Posso te falar o primeiro erro de Eva? O primeiro erro de Eva foi quando o balãozinho de notificação apareceu assim, e o contato era Satanás. Aí a mensagem era: oi, sumida. Aí ela foi, clicou e abriu a tela do chat. O primeiro erro de Eva foi dar voz ao diabo. Se você já incidiu nesse erro, eu quero relembrar a você. Se você já teve um compromisso sério com alguém, seja namorando, seja noivando, seja casando, e aquela pessoa que veio enviada direto, igual a serpente, para falar com Eva, te chamou no chat, ou te deu uma cutucada no Facebook, e disse assim: oi, sumido. E você respondeu, você tem certeza de que o final da história não foi maneiro. Deu errado. Por quê? Você clicou no balãozinho de notificação do diabo. Você deu voz para ele, você deu espaço para ele entrar na sua vida. E aí, parceiro, se você caiu nesse erro, você vai se lembrar, sempre a influência do diabo é sagaz. Você notou qual é o animal que foi falar com a mulher? A serpente. E a Bíblia não deixa nada por acaso. A Bíblia disse claramente: a serpente era o mais sagaz dos animais que Deus colocou na terra. O diabo nunca faz nada por acaso. A cutucada no teu Facebook não foi por acaso, foi para derrubar você, sorrateiramente. Aquela foto de decote da pessoa que te adicionou aí no Instagram e apareceu lá aquele botãozinho confirmar não é inocente. Clicar nele diz muito a respeito de como você se posiciona. Aliás, para a nossa geração, que é a geração que tem medo de errar, de ter vergonha das suas escolhas, nós precisamos estar muito atentos a uma coisa: as portas de entrada de hoje são muito mais sorrateiras do que na do passado. No passado, se alguém quisesse adulterar e trair a sua esposa, era necessário que o cara saísse de casa, fosse para uma balada, conhecesse alguém, rolasse um clima, trocasse telefone, conversasse durante a semana. Era necessário tudo isso. Hoje, para você errar, basta você aceitar uma pessoa no Instagram. É isso que Jesus quer dizer com a graça. Não é mais sobre você
pecar, em praticar o ato, mas quando você toma a decisão de entrar em um local onde você se afasta de Deus, ali você já caiu. Então não quer se envergonhar, não quer ter vergonha, creia 100% na autoridade inabalável da palavra de Deus. Se Deus disse que você não deve abrir uma porta, não abra, porque atrás dela Ele não vai estar. Se Ele te disse para você não abrir uma porta e você quer continuar próximo a Ele, não abra essa porta, porque atrás dessa porta Ele não vai estar. Jesus nunca vai te esperar pelo lado de trás da porta da obediência, da desobediência. Jesus nunca vai te esperar atrás da porta da desobediência. Se Ele te apontou um caminho, não adianta procurar Ele em outro, porque Ele é o caminho. Qualquer caminho diferente do que Ele diga, você tem a 100% de probabilidade de encontrar com o diabo e não com Jesus. Então, que você fique esperto para as ciladas do diabo. Não abra o chat de Satanás, vai ser ruim para você. Ele vai dizer para você sempre que isso ou aquilo não é errado. Por que você não pode adulterar? Mas falou mesmo que trair a namorada é adultério? Adultério não é só no casamento. Mas vem cá, falou que vender mercadoria sem nota é errado mesmo, mas e se for só no dinheiro? No cartão você passa. Pô, mas e se você não devolveu o troco do supermercado? Pô, mas não foi você que pediu. Ele sempre vai ter muito porquê, mas deixa eu te falar uma coisa. O mocinho da história era o Batman, não era o Charada não. Esse pontinho de interrogação é sempre do vilão. Sempre quem quer trazer as coisas às claras tem mais probabilidade de estar com Jesus, porque Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Então, se você quer se esconder num lugar de escuridão, se a pessoa que vem te visitar está com a gravata, com uma interrogação do Charada, pode ter certeza, no final ele é o vilão do time, tá? Segundo princípio que eu queria compartilhar com você essa noite: mantenha a sua identidade baseada no caráter de Deus. E aí é onde o bicho pega. Mantenha a sua identidade baseada no caráter de Deus. Vamos continuar a ler o texto. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos seus olhos, e além disso, que ela era desejável para dela se obter discernimento, e antes a Bíblia fala que é conhecedores do bem e do mal, para obter discernimento entre o bem e o mal, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então deixa eu já te dizer outra coisa. Não satisfeito, qual é a potencialidade do diabo entrar no seu pensamento e de você assumir o papel de vergonha que ele tenta te impor? Quando você se sente envergonhado, você se inferioriza, você se nivela por baixo. Lembre-se do que nós já compartilhamos em outras mensagens. Jesus, quando ressuscitou, elevou você e você está assentado com ele em regiões celestiais. O que isso significa? É místico? Não. Isso significa que a posição que Jesus te deu de acesso é de cima para baixo em relação aos problemas da terra. Então, o que o diabo tenta é fazer com que você olhe os seus problemas, olhe as suas dificuldades, as suas mazelas, niveladamente, olhando ele frente a frente. Quando Jesus está dizendo para você que as suas armas estão no céu, a sua identidade não é nivelada pelo padrão que o Netflix impõe. A sua identidade não é nivelada pela hashtag que virou thread no Twitter. A sua identidade não é nivelada pelos vídeos super bem produzidos que tentam dizer que você é gordo demais, magro demais, fraco demais, forte demais. Ah, você não tem estilo. Estilo é usar essa camisa. Estilo é ter esse tênis. Se você não tem um iPhone 11 Pro, você não consegue se comunicar com ninguém. Você precisa ter, você precisa fazer. A todo momento, existe uma cultura tentando dizer para você quem você tem que ser. Quando Jesus te leva às regiões celestiais, Ele está dizendo para você que você está acima de todas as realidades que a terra tenta dizer para você que você tem.
Ele tenta dizer para você que o que você precisa é estar nele. O que você precisa vem dele, e o que de terreno ele te adicionar, todo recurso que chegar à sua mão, tudo que você absorver de conhecimento e também fisicamente como bens, como meios de comunicação, tudo que chega à sua mão tem um propósito: revelar às outras pessoas que elas também têm acesso às regiões celestiais com Deus. O diabo sempre tenta roubar de nós isso, a identidade de que nós somos filhos, de que nós pertencemos à família de Deus. Deus não deixou você vir a essa terra por acaso. Apesar de, muitas vezes, a maneira como nós chegamos à vida, dizerem para nós que nós não fomos desejados, apesar de talvez o seu testemunho começar com a sua mãe contando de que foi um acidente ela ter engravidado de você, ou de que você não foi projetado, o sonho dela era que você fosse uma menina e você é um menino. Apesar de tudo ao seu redor dizer para você que você não foi projetado, não foi sonhado, essas coisas estão abaixo da autoridade de Deus. Você não foi originado no ventre da sua mãe, você foi sonhado, planejado, desejado por Deus desde antes da fundação do mundo, antes que a sua mãe pensasse em existir, depois que ela existiu e que ela pudesse ter a expectativa sequer de ter um filho, Deus já contabilizava os minutos em que você viria à terra, porque você faz parte de um plano de Deus. Você faz parte de um projeto. Deixa eu te dizer algo. Você não precisa ter vergonha com medo de fracassar, porque você faz parte de um time que nunca perdeu. Apesar de algumas angústias, aflições e algumas aparentes derrotas dizerem para nós que nós estamos fracassando, se estamos firmes em Deus, um passo que nós demos atrás tem o intuito de nos impulsionar muito mais à frente. Talvez a sua vida hoje pareça um abismo, e por parecer um abismo, não ter nada, ser um vale na sua frente, talvez você esteja pensando que você não tem nenhum lugar para ir. Isso é o que o mundo te diz, que se você não tem uma estrada, você não pode andar. Se você não está vendo o caminho, você não pode andar. Mas no céu funciona diferente. Na matemática do reino, primeiro você pisa no lugar, depois Deus coloca o chão. Na matemática de Deus, você obedece. Você não procura primeiro entender para obedecer. Você primeiro obedece aonde você não viu o chão. Você coloca o pé e Deus coloca o chão para você. Quando você pisa, você pode entender ou não. Mas entendendo ou não, eu decido obedecer. Porque a minha fé está edificada em uma rocha que jamais foi abalada. A minha fé está edificada num Deus que venceu a morte. Então deixa eu te dizer algo, querido, para a gente passar para o próximo princípio e o último. Usar droga não é legal para você ser aprovado em algum lugar. Mentir não é legal para você ser aprovado em algum lugar. Talvez no grupo que você está inserido possa parecer que quem usa droga é legal, quem mente é legal, quem rouba é legal, quem pratica qualquer tipo de coisas, quem leva a sua vida sexualmente de maneira relaxada para se sentir aceito, talvez isso possa estar disfarçado de uma coisa legal, e talvez até as pessoas olhem para nós com a impressão de que nós não fazemos aquilo, o que elas fazem, e que a gente não é descolado por causa disso, ou que a gente não é maneirão porque a gente não toma as mesmas decisões dela. Nós não tomamos essas decisões de não usar droga, de não beber. Você não está se abstendo antes do casamento de ter uma vida sexual ativa, não é porque você se acha melhor ou porque você é mais forte, não é essa mensagem que você está passando. Quando você não se amolda ao padrão em que o mundo te oferece e você vive o que Deus diz que você tem que viver, o que você está mandando de mensagem para eles é: eu não preciso de me moldar
ao que você pensa de verdade, para que eu seja aceito, porque eu só preciso ser aceito por Deus. Se eu for aceito por Deus, se eu obedecer os seus mandamentos, não sou eu que vou escolher o ambiente onde eu vou ser inserido. A minha atitude de obedecer e andar em obediência à palavra de Deus é um filtro que me leva para os ambientes onde eu devo estar. Você não precisa moldar as suas escolhas para estar perto de quem você acha que te ama. Quem te ama de verdade vai ser atraído por você pelo jeito em que você vive. Se você precisa disfarçar o jeito que você vive para estar no ambiente onde você está, porque você tem vergonha de ser quem você é, esse não é o ambiente para você estar. E talvez você precise tomar hoje a decisão de viver como Deus disse que você deve viver, como a sua palavra nos ensina a viver, para que, eu não vou mentir para você, tomar essa decisão de viver de acordo com a palavra de Deus, inicialmente vai causar uma turbulência na sua vida, porque aqueles que diziam que eram seus amigos podem virar as costas para você. Os ambientes onde você hoje tem muito acesso, podem ser fechado o acesso quando descobrirem que você não vai mais fazer o que eles queriam que você fizesse. Mas todas essas aparentes portas que estavam te levando para uma vida onde você iria naufragar no final dela, todas essas portas se fechando, não fecha a porta mais importante que você precisa ter aberta, que é a que te dá acesso ao Pai. Com acesso ao Pai, eu te digo com 100% de certeza, Ele cuidará de atrair para você pessoas que irão te ajudar a construir a sua vida de maneira saudável. Quer saber de uma coisa? Tomar todas as suas atitudes da maneira que você quis tomar até hoje, fazer o que você quis fazer, do jeito que você quis fazer, do jeito que as pessoas disseram que você tinha que fazer, te levou para onde? Para o lugar onde você está hoje. E aí eu te faço a seguinte pergunta: quando você acorda, se olha no espelho e pensa quem você é e todas as coisas que você está praticando, a vida que você tem levado, eu faço esse exame todos os dias antes de ir para o trabalho, e é libertador porque você enxerga onde você precisa mudar. Quando você se olha para o espelho e você vê quem você é hoje, é fruto das escolhas que você teve até hoje na sua vida. Quando você olha, você está satisfeito? Você se vê e diz assim: eu tenho orgulho de quem eu sou? Se você, assim como eu, em muitas áreas da sua vida, você vê que eu não sou quem eu deveria ser nessa área da minha vida, eu quero te dar um conselho: escolha hoje tomar a decisão de manter a sua identidade baseada no caráter de Deus. E eu quero convidar você a fazer um exercício agora. Repita comigo aí da sua casa, de onde você estiver. Eu escolho viver a minha identidade baseada no caráter de Deus. Faça um teste. E se você tomar essa decisão, e o que eu te disse aqui for mentira, você pode me procurar no meu direct box no Instagram, em qualquer série, fala: Diego, eu decidi não viver mais sobre como as pessoas dizem que eu deveria viver, e eu estou vivendo a minha vida baseado no que Deus disse que eu tinha que ser, e o que você disse, que Deus iria atrair pessoas boas que iriam me ajudar a construir a minha vida, que eu iria me libertar de coisas que eu não precisava. Isso não aconteceu. Eu te digo com 100% de certeza de que isso acontece primeiro, porque não sou eu quem garante a palavra do Senhor, Ele mesmo guerreia pela sua palavra. Ele disse para você que você não ficaria só nem um dia sequer da sua vida. Então, se você decidir por caminhar perto dele, cada dia será um dia de descoberta e edificação na pessoa dele. Ele é que garante a palavra dele. Ele não pode garantir aquilo que os seus colegas da escola disseram para você que você ia ser, mas ele pode garantir para você que você vai se tornar quem ele disse que você deveria ser. É ele quem garante. E o terceiro e último princípio que eu queria compartilhar com você é: expulse o espírito da vergonha que o inimigo tenta gerar em você. Mais uma vez, expulse o espírito de vergonha que o inimigo tenta gerar em você. Nós vamos ler a partir do verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E eles responderam: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Adão e Eva, até aquele momento, viviam nus, como nós falamos. Eles se esconderam. O inimigo quer nos fazer sentir vergonha e culpa, para nos fazer esconder de Deus. A intenção dele é que você tome diariamente a opção de se esconder de Deus. E nós muitas vezes temos nos escondido. E aí, eu queria reforçar algo que eu já falei, mas de maneira mais específica aqui. Pense pelo dia de hoje. Quantas vezes você já se escondeu de Deus hoje? Eu não me escondi de Deus não, Diego. Eu estou aqui, eu estou tranquilo. Beleza. Quantas vezes você já disse para alguém hoje que Jesus amava ele? Para quantas pessoas você compartilhou o link dessa celebração? Eu vou ser até mais específico. Quantas vezes hoje você disse para Jesus que você amava ele? Quantos minutos do seu dia hoje você se dedicou a passar diante da presença dele? A quais atividades da agenda de Deus você se dedicou hoje? Deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta, e essa é para mim também, e para você e para todo mundo que estiver ouvindo, e para quando essa mensagem chegar. Jesus é o cara mais multimídia da história, beleza? Jesus é o cara mais multisites da história. Não pense você, porque na época de Jesus não tinha iPhone, que Jesus era desconectado, não. Porque Jesus não mandou colocar um barco na água e virar ele para a praia, para todo mundo ouvir, com a acústica que as ondas levavam ao mar. Não é porque ele queria um show de pirotecnia, não. É porque ele sabia que a onda iria propagar o volume da voz dele, o próprio vento ia fazer chegar melhor lá. Jesus não se afastava do barulho da cidade e subia para um monte para comunicar a mensagem com um grupo seleto num lugar, porque ele queria ficar isoladinho do mundo, não. Era porque lá a acústica ia ser melhor e o ruído de fora não ia funcionar. Jesus não ia para o templo onde os fariseus estavam ministrando lá as suas aulas para dar aula para eles, porque ele queria se exibir no seu conteúdo, não. Era porque lá era uma plataforma para alcançar aqueles que ele ainda não tinha alcançado, aqueles que ele não tinha falado. Jesus não ia pelo caminho falando com as pessoas porque ele não tinha o que fazer, ele ficava perambulando igual um peregrino pela rua, não. Ele iria porque ele estava sendo multiplataformas, ele falava com o rico e andava na cidade, ele falava nas ruas. Então Jesus é o primeiro multimídia da história e o cara mais multimídia da história, porque ele aproveitou tecnologicamente todo o recurso que estava disponível em suas mãos. E aí eu te pergunto, e a pergunta que não quer calar, rufo de caixa agora: o que você tem feito na sua casa com os instrumentos que estão na sua mão? Meu amigo, se Jesus tivesse um canal no YouTube, ele ia fazer você passar vergonha. Com o que você está usando? A gente está falando para lutar contra a vergonha, esse exemplo pegou malzão. Se Jesus tivesse um canal no YouTube, se Jesus tivesse o celular que está no teu bolso, hoje, ele tivesse vindo no dia de hoje, se ele tivesse o WhatsApp para compartilhar um texto devocional com alguém, você iria ficar abismado com como Jesus iria agir. Isso mostra que nós estamos fazendo... Olha só, o pastor Alex falou uma coisa que eu acho muito vital e brutal para esse tempo. Não é só o que você está postando na rede social que está dizendo muita coisa. O que você está deixando de falar está dizendo mais ainda a seu respeito. Eu fiquei refletindo sobre essa palavra, sobre isso que ele compartilhou com a gente aqui nas celebrações e na devocional, e eu fiquei pensando realmente, porque, pensa comigo, se você está deixando de comunicar algo, isso pode dizer pelo menos duas coisas. Três coisas. Isso pode dizer que você não está nem aí para o que está acontecendo no mundo e para as pessoas. E por isso você não está comunicando nada sobre Jesus. Porque você está satisfeito que só você está salvo e o céu vai ser grandão só para tu. De repente é isso que está passando na sua mente. E a gente tem que fazer essa avaliação.
Ou talvez pode significar uma segunda coisa, que você não está comunicando porque você não sabe nem qual é a mensagem que você tem que comunicar. E se hoje você se enxergou nessa posição de que você se declara um cristão, que você se declara um discípulo, um servo, e você não encontra palavras para falar com alguém, é hora da gente se despertar, porque nós precisamos nos enraizar na palavra. Como também o nosso pai espiritual, pastor Alex, diz, quem tem vida devocional tem uma palavra. Ainda que você, Diego, eu não sou eloquente, eu não sei falar pra caramba com as pessoas, mas quando a pessoa disser para você, cara, essa semana eu tive uma crise de ansiedade, você vai lembrar que o Senhor é o teu pastor e de nada você tem falta, que Ele te faz deitar em pastos verdejantes, você vai lembrar de que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tem o vislumbre de que Deus pode entrar na sua vida, você vai se lembrar de compartilhar para aquela pessoa que a glória de Deus está disponível para ela, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então não precisa que você seja eloquente, não precisa que você seja um pregador, um orador, precisa que nós nos comprometamos em seguir a agenda de Deus. E a luta do diabo é para você passar todos os dias daqui para frente achando que você não tem serventia. Eu quero dizer para você, você é útil para Deus porque você faz parte do projeto de Deus. Não é só porque você tem ferramentas ou isso, é porque Deus sonhou em fazer isso, não sozinho, mas contando com você. Você está falando para mim que Deus precisa de mim? Não, Deus não precisa de nada, Ele subsiste em si mesmo, Ele não precisa de nós para nada. Ele escolheu contar conosco, não é dependência de Deus, é privilégio concedido por Deus. O lugar que você tem, a posição que você ocupa em Deus, não diz fragilidade de Deus, diz amor de Deus sobre a sua vida. Se você se lembrar, Lúcifer era como se fosse do corpo da adoração. Quando ele cai, ele é um dos arcanjos que compunha lá no céu com Deus, e quando ele cai, o elemento adoração sai dali, e é um plano genial, porque a Bíblia fala que o Senhor está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que a nossa adoração sobe como um incenso para o céu. Sabe onde você se encaixa nesse plano? A resposta de Deus para o diabo não é guerrear de espada com o diabo. A resposta de Deus é quando a igreja se levanta, quando os seus filhos cumprem o papel de devolver para ele em adoração, Deus diz para o diabo, eles estão conquistando o lugar que você rejeitou. O lugar que eu estou dando a eles é um lugar que era para estar ocupado por você, onde você deveria fazer parte. Talvez até o que eles estão construindo agora, você deveria ter construído. O que Deus tem de projeto para nós não é levarmos uma vida fazendo tudo certinho, porque depois a gente quer ter o brinde de entrar no céu. Jesus nos chamou para edificar com Ele. Jesus nos chamou para governar na terra com Ele. Então, a nossa posição não é de recuar, não é de ter vergonha, não é de se sentir abatido, fragilizado. A nossa posição é de ocupar